A atuação do espírito de Jezabel. Primeiro eu quero entender para você o seguinte: o espírito de Jezabel é um conceito, ele não é o espírito da mulher Jezabel. Jezabel que morreu. A história se encontra lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 15, 16, 17, 18, desenrola aí essa fase aí do reinado do rei Acabe e o envolvimento do profeta Elias, né? A gente chama do profeta do fogo. E o que acontece? Então eu quero que você entenda, quando a gente fala espírito de Jezabel, não significa que a mulher Jezabel morreu e que o espírito dela atua na igreja. Não, não é isso, tá, querido? Porque nós não somos adeptos da doutrina do espiritismo, isso não acontece. Quando a gente fala em espírito de Jezabel, na verdade temos que ter muito cuidado com isso. A gente está falando de um principado satânico demoníaco que agia sobre a vida da Jezabel. Vamos entender o seguinte, porque quem morreu foi Jezabel, mas o espírito que agia sobre a vida dela. Da mesma forma que quando Eliseu pede para Elias que Deus derrame porção dobrada do espírito de Elias sobre ele, não é o espírito do Elias que veio em doses duplas sobre ele, mas a autoridade espiritual, o poder de Deus que estava sobre Elias, veio sobre ele em dose dupla. Então, porque senão parece o seguinte, que Elias subiu e o espírito dele ficou lá em Eliseu e ficou dobrado, né? Não é isso. Nós estamos falando aqui de conceitos sobre a unção e também sobre o conceito de principado. Paulo ensina na carta aos Efésios que nós não devemos lutar contra os seres humanos. Ele fala assim, em algumas versões ele fala, não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue. Mas aí ele fala sobre principados, potestades, aí ele vem sobre dominadores. Então o que ele está descrevendo? Ele está descrevendo que o reino do inferno copia o reino dos céus. E ele tem as suas faixas de hierarquia. Então tem o principado que governa nações, aí tem os dominadores, e assim vem em escala. Então esse espírito que a gente chama de espírito de Jezabel, não é o espírito da mulher Jezabel, mas é um principado que agia sobre a vida dela, e nós vamos aprender sobre isso hoje. Então, se é um principado, é um nível hierárquico de muito poder, querido. Deus é o Todo-Poderoso, Ele é onipotente, mas o inferno tem níveis de poder também. Então, a primeira vez que vamos encontrar a menção do nome Jezabel é no Velho Testamento, no primeiro livro dos Reis. Jezabel foi a mulher de Acabe, então rei do norte. Ele era rei de Israel, que era o norte, e tinha o reino do sul, que onde fica Jerusalém, né, Judá. Ela era filha de Etibaal, rei dos Sidônios, nascida na cidade de Sarepta, que ficava entre Tiro e Sidom, e veio a ser o centro da adoração a Baal, o deus dos fenícios. Então ela era uma adoradora de Baal, que por suas características de personalidade levou seu marido a não apenas se tornar adorador de Baal com ela, mas induzir o povo de Israel a pecar após um Deus estranho
estranho, que é uma abominação. A palavra de Deus diz o seguinte, isso é um mandamento antigo: não fareis imagem de escultura. E ele fala o seguinte: não vos prostrarei diante dela. A Bíblia fala assim, é clara, não é? Imagem de escultura. Aí o texto ainda completa o seguinte: nem daquilo que está no céu, nem do que está na terra, nem do que está embaixo da terra. Então é o seguinte: fazer imagem de qualquer coisa e se prostrar diante é uma abominação. Só isso que eu te falo. Não estou falando de religião, nem disso, nem daquilo. Fazer uma imagem de escultura e prestar culto a ela, reverenciar, prostrar, a Bíblia diz que é abominação. Sabe o que significa a palavra abominação na Bíblia? Algo que está em estado de putrefação. Então vamos pensar num animal quando morre. Daí um certo tempo ele entra em putrefação. Qual é a principal característica da putrefação? Mau cheiro, e quem chega perto sente nojo. É isso que Deus sente de quem pratica o culto à imagem de esculturas. E não sou o pastor Vinícius que está falando, quem está falando é a Bíblia. Então, pelo relato bíblico, podemos entender que era uma mulher de personalidade forte. Jezabel, o que é aqui personalidade forte? Vou sintetizar: era uma mulher dominadora. Ela mandava na situação, ela falava, e o rei Acabe, você é um banana, cala a boca, eu estou mandando e vai ser assim. E ela vem atraindo todos os deuses, que não é só Baal, tem Azerá também. Ela trouxe, ela incluiu tudo aquilo ali no culto. E o culto a Baal, uma das principais coisas era o sacrifício. Eles faziam sacrifício de porcos e faziam sacrifício de crianças também. Então ela atraiu a imundícia para dentro de Israel. Ela era bela, sedutora, persuasiva, e que poderia ter manifestado vários talentos, não fosse sua devoção como sacerdotisa de Baal. Por essa razão passou a utilizar os pontos fortes da sua personalidade e das suas habilidades para o mal, o que fez dela um ícone para as trevas e uma pessoa tremendamente utilizada, preste bem atenção, utilizada por Satanás para a destruição do povo de Israel. Porque a idolatria nos afasta de Deus. A idolatria coloca separação entre nós e o nosso Deus. Como nós lemos na carta aos Filipenses, Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção em Cristo Jesus. Ele já nos abençoou. Pastor, mas por que eu estou com isso ou aquela dificuldade? Sabe por quê, querido? Ele já te abençoou, mas você precisa destravar essa bênção sobre a sua vida. Do mesmo jeito que ele falou para Josué: Josué, você tem que ser forte e corajoso, e vai lá e conquista a terra que eu te dei. Se Deus já deu a terra, era para Josué ficar deitadinho, esperando a terra chegar até ele, não é isso, irmão? Não, ele teve que destravar o tomar da posse daquela terra. E amados, não foi fácil, foi com batalha. Então nós precisamos entender isso. As bênçãos de Deus, primeiramente, todas as bênçãos espirituais, tudo que a gente precisa, Deus já nos concedeu. Pastor, mas por que eu não tenho ainda? Alguém pode ter falado: pastor, mas você está andando a pé. Exatamente, eu tenho que destravar isso. Eu tenho que destravar, mas Deus já me abençoou. Deus já me deu um carrão bonito, novo, bacana, todo completinho, do jeito que eu quero. Ele já me deu. Agora eu tenho que tomar minhas posições e eu vou lá e vou destravar essa bênção sobre mim. Amém, querido? Então
Por essa razão, passou a utilizar os pontos, isso aqui eu já li. Pelo nível de envolvimento com as trevas, através de vários pactos com Baal, passou a ser reconhecida espiritualmente como um principado, conforme vemos em Apocalipse. O apóstolo João denuncia a igreja de Tiatira. Diante de todas essas características, houve necessidade de Deus levantar um profeta, cujo nome significa Jeová é Deus. Eli, a palavra correta no hebraico é Eliahu, que quer dizer só Jeová é Deus. É interessante, eu sempre falo isso para fortalecer o entendimento. Acabe, quando mandou procurar Elias, ele fez lá o que muita gente fala, procura-se. Mas ele não botou lá, procura-se Eliahu, porque senão estaria escrito o quê? Procura-se só o Senhor é Deus, procura-se só Yahvé é Deus. Ele bota lá, procura-se o perturbador da paz de Israel. Esse foi o nome que Acabe deu para ele, perturbador da paz de Israel. Então, vamos lá em Apocalipse, só para a gente entender melhor isso aqui, porque senão fica aparecendo aqui, ó, Apocalipse capítulo 2, versículo 18, diz o seguinte: estas coisas diz ao anjo da igreja em Tiatira, escreve, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as tuas obras e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, e a tua perseverança, e as tuas obras, mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher, Jezabel. Então, amados, preste bem atenção, não é uma invencionice eu hoje dizer que existe um espírito de Jezabel dentro da igreja. João está dizendo aqui, e quem está falando esse espírito de Jezabel é o próprio Jesus. Mas é certo que ele não está, mais uma vez, deixa eu repetir, nós não somos adeptos da doutrina do espiritismo. A Bíblia diz que ao homem cabe morrer uma vez, e depois disso segue o juízo. Jezabel morreu e ela está aguardando o juízo, mas o espírito, a entidade, os espíritos, esse principado demoníaco que agia na vida dela, através dela, dentro dela, esse espírito não morreu, ele está aí. Então ele está falando aqui, ó, Jesus está falando: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, e não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Isso é para a gente entender o espírito de Jezabel. No passado, qual era a função de Jezabel? Muitos profetas foram assassinados, executados, morreram. Então, uma das funções desse principado chamado Jezabel é acabar com o ministério profético. Ela quer sufocar o ministério profético, ela quer matar o ministério profético. O sacerdócio, alguns sacerdotes morreram por causa de Jezabel. O irmão, é profundo. Quando a gente abre a Bíblia e vai pegando lá, vai pegando as informações, a gente vê que o negócio é muito... E esse espírito, esse principado estava dentro da igreja de Tiatira, atuando na igreja, ensinando na igreja. Preste bem atenção, querido. Está amarrado. Aqui não, Satanás. Aqui não, Jezabel.
E ele fala que o seguinte, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Por quê? Preste bem atenção. A palavra de Deus fala assim, olha, que nós deveríamos observar da lei duas coisas: comer o sangue e comer coisas sacrificadas a ídolos. Que nós sabemos que os ídolos são a representação física de demônios. Quando você põe uma imagem dentro da sua casa e você idolatra, aliás, independente de você idolatrar, só daquela imagem ser um objeto de culto de qualquer lugar do mundo, aquela imagem é uma representação física de um demônio, um desenho de um demônio. Ah, mas é bonitinho, demônio. A minha mãe, nem eu permito, nem imagenzinha de anjo. Cheguei um dia numa igreja evangélica cheia de anjinho com asinha. Onde está na Bíblia que anjo tem asa? Ah, pastor, tem o serafim, tem o querubim. Opa, são seres angelicais, mas não são anjos, não são mensageiros. Querubim, eles são líderes de batalha, eles assistem a Deus perto do trono, e os serafins são os que vivem exaltando a Deus, eles não entram em interação com o homem. O único querubim que saiu do céu, ele saiu expulso. Lúcifer. Agora os anjos, o que é anjo? Nós precisamos entender também isso. Tem duas palavras na Bíblia para anjo. Primeira, no hebraico, malak. Primeiro no hebraico, malak. Depois, angelos, no grego. As duas palavras é a mesma coisa, mensageiro. As duas palavras, malak e angelos, as duas palavras é a mesma coisa, mensageiro. Quem era chamado de malak? Aquelas pessoas que levavam a mensagem para o campo de batalha. Então são os mensageiros. Em inglês é courier. São os carteiros. O carteiro, se você for, como é que fala carteiro em hebraico? Malak. Ele está transportando a mensagem. Em grego, angelos, mensageiro de Deus. Amém, querido? Então nós precisamos entender. Vamos ver o que fala mais aqui, ó. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro na cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Texto do Novo Testamento, querido. O Deus que muita gente fala assim: ah, eu estou em adultério, mas Deus é bom. Ah, eu estou em fornicação, mas Deus é bom. Cuidado, querido. Bota a barba, o bigode, o cabelo de molho, que tem que tomar cuidado, né? Não é assim do jeito que vocês estão pensando, não. Não é essa conversa fiada aí do amor venceu. O amor não venceu nada. Aí a confusão toda armada aí, ó. Vamos lá, vamos seguir em frente. Quando o apóstolo João denuncia a igreja de Tiatira, né?
Diante de todas as características, houve necessidade de Deus levantar um profeta cujo nome significa Jeová é Deus, Elias, ou Eliahu no hebraico, para confrontar não apenas o culto a Baal, mas também os seus profetas. Depois de Elias, Jeú foi levantado para governar sobre Israel, e o nome significa: o Senhor é Deus, Ele proverá. Oh, Jesus! Pelo significado desse nome, podemos entender que para confrontar Jezabel espiritualmente, será sempre necessário alguém cuja fé esteja firme em Deus e a sua soberania. Alguém cuja identidade proclame: o Senhor é Deus, e que o Senhor prevalecerá. Eu falei proverá, mas eu li errado. Prevalecerá, que é o significado de Jeú. Ou seja, alguém que opere realmente em fé e que honre ao Senhor acima de qualquer coisa. Alguém comprometido com a verdade, alguém que proclame a palavra do Senhor com autoridade, alguém com autoridade suficiente para confrontar altares pagãos e prevalecer, alguém com autoridade suficiente para fazer secar a obra de Baal. Oh, meu Deus! Querido, eu gastei um tempo escrevendo isso aqui, pesquisando, entendeu? Tem coisa aqui que tem complemento aqui, meu, bíblico, mas olha, isso aqui está profundo. Se nós entendemos, nós que vamos ser os intercessores da casa do Senhor, entendemos, porque o conhecimento, ele traz também revelação. Às vezes você vê uma pessoa tendo uma atitude dentro da igreja e você acha que aquela ali é uma atitude voluntária de uma pessoa, e não é. Às vezes, se você prestar atenção, você vai descobrir que aquela pessoa está agindo debaixo ou controlada por espírito de Jezabel. Vamos ver como é que ela age. Olha só para a gente entender, nos dias de hoje. Aqui, eu vou até antes disso, havia outros profetas em Israel, mas Elias foi quem confrontou o culto e os profetas pagãos. Apesar da presença de outros profetas em Israel, Elias aparece sozinho no confronto, porque era ele que tinha a palavra de Deus. Precisamos entender que, apesar de haver muitos profetas, Deus sempre terá alguém a quem Ele vai separar para ocasiões específicas. Isso não faz dos demais pessoas menores. O fato de Deus levantar um profeta não significa que os outros profetas não têm valor nenhum. Tanto que quando Elias está lá na caverna chorando, mataram os seus profetas, Deus falou: meu filho, levanta. Ainda tem 7.000 joelhos que não se curvaram diante de Baal. Ou seja, na verdade, tudo aquilo que Deus estava fazendo, usando Elias, é porque tinha 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal e estavam intercedendo. Olha o poder da intercessão. Às vezes Deus usa um, porque tem 100 orando por ele. Tem a história aqui que eu não vou lembrar agora os nomes, mas de um pastor que Deus falou que através da vida dele, milhões de pessoas iam aceitar Jesus. E ele tomava conta de uma igrejinha lá longe, no meio da neve, era 3, 4 pessoas. Mas um dia, ele até nem queria ir na igreja, porque ele olhava de longe, estava caindo uma neve, estava muito frio. E ele falou: hoje eu não vou não, porque nessa neve não vai ninguém. E alguma coisa incomodou, ele levantou e foi para a igreja. Chegou na igreja, daqui a pouco chega uma família, uma mãe, um pai e uma criança. Ao final do culto, todos eles aceitam Jesus. Essa criança se tornou um dos maiores ganhadores de obra. Ou seja, através da vida daqueles pastores, muitas almas se chegaram para Jesus, mas não foi ele, foi no outro.
Então a gente tem que entender que não existe, o pastor é mais importante, vou dar um exemplo aqui, porque ele que dirige, ele que prega. Não, querido, se vocês não orarem por mim, está arriscada a minha palavra não ir e fazer um efeito no qual ela está sendo enviada. A Bíblia, Paulo fala, intercedam por mim para no abrir da minha boca, olha só, ele possa alcançar os corações. Então a importância do ministério, tá? Não é grupo de oração, não é nada disso não, querido. É ministério de intercessão. Ela é grandiosa, porque através do ministério de intercessão, Deus pode interpretar um espírito agindo na igreja. Através da intercessão, Deus pode levantar uma palavra profética na igreja. Através da intercessão, a gente ajuda as pessoas que se converteram, mas que ainda estão fracos, e para que essas pessoas possam ter mais robustez na graça, e elas decidirem para batizar e seguir o caminho dela, na missão dela que Jesus a chamou. Amém? Então isso tudo é importante. Precisamos, ele vai separar por ocasiões específicas. Quem Deus vai separar é Ele que vai separar. Isso não faz dos demais pessoas menores, com menos unção, ou com menos autoridade, ou com menos intrepidez. Suas práticas, estou falando das práticas agora desse espírito, ela destrói os profetas de Deus. Eu já dei um spoiler sobre isso. 1 Reis 18. Vamos voltar lá em 1 Reis. A gente fala 1 Reis, mas é bom que a gente saiba isso. Está errado, não é assim que se fala 1 Reis. É primeiro. Por quê? Porque é o primeiro livro dos reis. Agora, quando é epístola, a gente tem que falar 1 Tessalonicenses. Por quê? É a primeira carta aos Tessalonicenses, né? Vamos lá, 1 Reis 18. 1 Reis 18, versículo 4. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, exterminava, aniquilava, matava. É 18, versículo 4. 1 Reis 18, versículo 4. Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Amém? Esse aqui era o copeiro do rei, tá? Obadias era o copeiro do rei Acabe. Olha o que ele fez. Então a gente precisa entender o seguinte, pois sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu. 50 numa cova e 50 noutra cova. E o sustentou com pão e água. Você sabe o que aqui é o... Mas olha, precisamos entender isso. Obadia aqui, ele é um intercessor que protege. Oh meu Deus, ele esconde, ele protege. Você, como intercessor, uma das suas funções é proteger. Fulano está fraco, proteger. Você, porque tem gente é o seguinte, fica sabendo de alguém que pecou, ele já quer falar para todo mundo. Não, você tem que proteger o cara. Pecou, fez uma besteira, tudo mais. Não, meu irmão, vem aqui comigo, nós vamos orar agora. Você tem que ser a pessoa que vai esconder ele. Você vai ser uma das penas das asas do Senhor, porque debaixo das tuas asas a pessoa vai ficar seguro. Você é Deus, o seu corpo de Cristo. Olha que coisa forte isso, meu Deus. Nós somos um corpo de Cristo, a gente tem que fazer o que Cristo faria. O que Jesus Cristo fez com aquela mulher adúltera? Cadê os seus condenadores? Senhor, eles se foram. Eu também não te condeno. Essa tem que ser a nossa atitude. Não é falar o seguinte, não, pode ir lá, vai lá, leva a sua vida do jeito que você quer, está tudo tranquilo, porque eu sou amor. Não, ele falou, não, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Entendeu? Falar numa linguagem, não tem boi com Jesus não. Meu querido, o negócio é o seguinte. Beleza, eu estou te perdoando aqui. Mas
toma vergonha na tua cara. Você tem que ser crente tutano, crente casca grossa. Pode ser sem vergonha não, tem que ter posicionamento diante de Deus. Então ela destrói, Jezabel destrói reputação de profetas. Jezabel